Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Overview do GS Tools. Aqui eu vou te mostrar como funciona todo o processo de uma obra, do início ao fim, fazendo a realização de alguns processos. Então, primeiramente aqui dentro, eu venho em criar a obra. Ao criar a obra, eu posso selecionar um novo cliente. Esse cliente aqui que eu vou chamar de Overview. O nome da obra vai ser Overview. Posso colocar aqui o CEP e ele buscará automaticamente a localização dessa obra. E aqui eu tenho todos os sistemas com qual o sistema tem a integração. Então aqui o GS possui a integração com os maiores sistemas de orçamento do mercado hoje. Inclusive, caso você queira um arquivo de importação específico e personalizado para sua empresa, a gente também consegue desenvolver por aqui. Aqui eu vou utilizar o 100 para a nossa Overview. E aqui eu vou pegar então um arquivo para importação. Pegando esse arquivo, você pode ver que a fase padrão já vem como medição. Então aqui eu já tenho algumas fases pré-configuradas. São elas medição, produção, expedição, instalação e vistoria final. Com elas você consegue ver aqui que eu trouxe todos os itens e as suas respectivas informações do arquivo XML que você importa no 100 ou em qualquer outro sistema de orçamento que a gente tem integração. Essas serão as informações base. Ok. Então aqui você tem as informações dos itens, códigos, quantidades e as medidas de projeto. A partir disso eu vou criar a nossa obra. Criando a nossa obra, você já pode ver aqui que ela vem com o número do pedido, o número do seu orçamento, a data de início, que foi a data que a gente acabou de importar, e a data de previsão, que pode ser colocado aqui, por exemplo, final do mês de fevereiro. Por padrão, ela vem como aprovada, mas durante a execução dos processos de obra, o sistema identifica se ela está em andamento ou se ela já foi entregue. Certo? Aqui também temos alguns dados mais gerais dessa obra, então eu posso colocar aqui se ela é do tipo horizontal ou vertical, posso colocar uma imagem do projeto dessa obra, o projeto arquitetônico, posso colocar, por exemplo, o contato do responsável, o WhatsApp desse responsável. Para quê? Para sempre que essa obra estiver ou no aplicativo ou aqui dentro, os teus usuários, os teus funcionários, localizarem quem é o responsável externo e interno dessa obra também. Aqui nós temos a estrutura da obra. Então a estrutura da obra, ela vai entregar a visualização individual de todos os itens. Mesmo que o item seja, por exemplo, essa Gol IPC200, quando tivesse 3 unidades, aqui ela está então como P301, P302, P303, por exemplo. Aqui também vai te trazer as informações do ambiente que está localizado. Todas vêm por padrão com a primeira fase em execução da ordem. Se eu entrar aqui, você pode ver que a ordem é essa aqui. Seguindo esse princípio, o primeiro passo para começar essa obra é a medição. Então a medição, a gente consegue começar ela por uma ordem de serviço, nossas OSs. A OS do tipo medição, eu vou colocar aqui para o setor de medição e instalação, o responsável vai ser a Carol. Eu posso alocar um veículo que esse técnico vai utilizar para se deslocar até essa obra para realizar essa ordem de serviço. Coloco uma data de agendamento. Então aqui eu vou agendar um prazo de 2 dias. E coloco uma descrição. Realizar medição. E aqui eu salvo. Perfeito. A partir desse processo, a medição em si é realizada pelo aplicativo, que é para onde a gente vai agora. Então aqui eu já estou no aplicativo do GS e logado com o usuário que é responsável por realizar essa ordem de serviço que nós colocamos para ele. Ao entrar no aplicativo, eu atualizo a agenda. Esse processo é essencial, por quê? Porque ele sincroniza todas as informações da web para dentro do celular desse técnico e caso ele fique sem internet, ele consegue realizar as ordens de serviço da mesma forma. Então aqui eu vou entrar na minha agenda. Como você pode ver, já tem aqui todas as informações para hoje, a minha OS 285 de medição e instalação e a obra Overview. Acessando o OS eu tenho algumas informações básicas, aqui eu posso colocar uma observação da ordem de serviço. Então eu posso colocar aqui, irão ser realizados poucos itens, porque é um teste. Aqui embaixo pode ver que eu já tenho a descrição do item, então por exemplo P2 Gol IPC200 e a
localização desse item, no caso a Suite Master. Entrando aqui eu tenho toda a descrição do item, além de que eu tenho também aqui como editar a localização desse item. Posso colocar aqui, que fica no térreo. E agora eu tenho os 3 status. Tenho pendente, realizado e não realizado. Aqui eu vou realizar então a medição desse voo. Vou colocar aqui 2.500 por 2.500. Pode ver que ele já me deu um alerta que as medidas estão fora do padrão, porque eu consigo configurar dentro do sistema uma tolerância média que eu aceito tanto para mais quanto para menos da medida de projeto. Posso colocar uma observação do item realizado. Posso colocar uma foto, muito simples, tirando da câmera da galeria ou fazendo um rascunho para explicar alguma coisa, e etc. Também posso responder aqui uma pergunta, como a altura do peitoril. Nesse caso eu só vou realizar os itens, mas você tem diversas outras opções de realizar o item, de colocar informações complementares. Que eu vou realizar esse item também, vou colocar aqui a medida, dessa vez igual à medida de projeto. Não vou colocar observações e vou realizar mais um item aqui, para a gente finalizar essa ordem de serviço. Perfeito. Realizei 3 itens, o restante ficaram como pendentes, então eu só consigo realizar eles se eu fizer uma outra ordem de serviço. No caso, se eu quiser ainda fazer eles nessa ordem de serviço, eu finalizo o dia. Por quê? Porque todas essas informações que eu coloquei vão ser encaminhadas para a web, mas esses dados ainda vão estar aqui no celular. Então a ordem de serviço ainda continua aberta para ser realizada. Agora, finalizando a OS, que é o que eu vou fazer, essa ordem de serviço é encerrada, logo eu só consigo fazer os itens pendentes em outra ordem de serviço. Então, voltando aqui para a web, conseguimos ver que a ordem de serviço já consta como encerrada. Podem ver até que um relatório fica disponível para você fazer uma verificação dessa medição. Também, se quiser visualizar os status dos itens por aqui, você pode ver que os 3 foram realizados e o restante continua pendente. Agora, o próximo processo que a gente precisa fazer dentro do sistema é a produção. Então, a produção, a gente vem aqui no módulo de produção. E aqui eu já tenho as minhas etapas de produção. Então, eu tenho corte, usinagem, montagem e embalagem. Agora, eu só venho aqui e crio uma ordem de produção do tipo esquadria para início hoje e finalização hoje. O nome vai ser OP Overview. Eu vou criar ela. A partir desse momento eu faço uma configuração básica, então eu vou ter nela aqui corte, usinagem, montagem e embalagem, vou selecionar todas. Eu vou ter aqui os itens que vão compor essa ordem de produção. Então, no caso, eu posso ter dentro de uma ordem de produção uma ou mais obras juntas. Então aqui podem ver que ele só me disponibiliza os itens que estão na fase de produção em si. Aqui eu vou selecionar todos e vou adicionar. A partir desse momento, a nossa ordem de produção já está criada. Agora, como eu faço o apontamento de produção, na aba apontamento, seleciono aqui meu usuário, Fernando. Podem ver que as etapas, respectivamente, que estão para esse usuário já estão disponíveis aqui. Então, por exemplo, se eu voltar aqui rapidinho para verificar, a etapa de corte está para o Fernando. A montagem e embalagem não estão para ninguém, mas eu posso vir aqui e colocar que vai ser o Fernando. E ele vai ser o responsável. Perfeito. Assim como a embalagem, eu também vou colocar o Fernando como responsável. E vou mudar o responsável aqui, ao invés do João, vai ser o Fernando também. O Fernando vai ser exclusivamente responsável por todas as etapas dessa ordem de produção. Podem ver que já apareceu aqui para ele as etapas respectivamente. Agora, como ele realiza cada etapa? Ele vem aqui, inicia. A partir desse momento que ele inicia, o sistema já libera para ele apontar os itens. Então podem ver que aqueles itens que nós liberamos para a produção estão aparecendo aqui para serem produzidos. Aqui eu já vou apontar todos
Perfeito, já apontei todos os itens. Agora, entrando aqui, pode ver que não tem mais nenhum item para essa etapa. Agora, como eu já finalizei todos os itens, eu finalizo a etapa de corte. Perfeito. Agora aqui, eu vou começar a usinagem. Perfeito, comecei a usinagem. Eu também posso pausar aqui o tempo que está contando. Por quê? Porque esse apontamento de produção, ele conta o tempo de produção, tempo de pausa, e você tem depois todas essas métricas para serem analisadas. Então aqui eu vou apontar todos os itens que estão na usinagem. E vou finalizar. Só que ao invés de finalizar somente a usinagem, eu vou finalizar a usinagem, a montagem e a embalagem, todas de uma vez, constatando que todos os 3 itens foram finalizados em todas as etapas de produção. Pode ver que sumiu aqui. E se eu voltar aqui na produção, ela já está encerrada. Ela estando encerrada, ela libera 2 relatórios, o detalhado e o relatório simplificado da ordem de produção, que você pode retirar para verificar as métricas de produção depois, assim também como os indicadores de produção, que você consegue visualizar depois, né, abastecendo a base, tendo as informações, você consegue extrair o que está acontecendo na sua empresa na parte de produção. Continuando, ao voltar para a nossa obra, eu vou pesquisar ela pelo resumo de obras, por exemplo. Podem ver que ela dá aqui um resumo de tudo que aconteceu. E aqui eu vou entrar nos detalhes dela. Entrando aqui na estrutura, pode ver que os 3 itens que foram realizados, a sua medição e a sua produção, já estão em expedição. Então aqui, a gente vai para o processo de criar a ordem de carregamento, que segue o mesmo processo de criação da ordem de serviço. Eu aloco um veículo, coloco um setor e um responsável por realizá-lo, assim como a data que eu tenho, que é o prazo que eu defino para ser realizada essa ordem de carregamento. E aqui estão os 3 itens que são os únicos liberados para essa fase. Então os itens só vão aparecer liberados na fase se eles estiverem nela. Não tem como eles aparecerem aqui se eles não estiverem na fase de expedição. Aqui você também consegue verificar as composições que estão vinculadas a esse item. Então aqui os acessórios, marcos, acabamentos e folhas, todos liberados para carregamento. Esse é o seu checklist de carregamento. Então aqui você pode colocar todas essas informações para, na hora de carregar para a obra, ele fazer o checklist de expedição. A partir de agora, esse processo também é pelo aplicativo. Vamos ver como funciona? Voltando aqui para o aplicativo, eu posso entrar aqui em ordens de carregamento, e aqui já aparecerá a ordem de carregamento 124 do cliente overview da obra overview para ser carregado. Posso colocar observações do CE, coletar assinaturas, preencher o checklist de carregamento dos meus itens. Então aqui tudo eu vou marcar como carregado na hora do checklist de carregamento. Marcando os acessórios, marco, acabamento e folhas. Todos ficaram com carregamento total. Mas aqui um detalhe, eu vou deixar um com carregamento parcial. E vou finalizar a nossa ordem de carregamento. Perfeito, ela já sumiu daqui, ela já foi realizada. Agora voltamos para a web. Perfeito. Então, voltando aqui para a nossa web, podem ver que a data de encerramento já está preenchida, pois a ordem de carregamento já foi concluída. E já ficou disponível também um relatório aqui para imprimir. Assim como você também consegue visualizar os itens e os status deles. Então, como eu falei, 2 foram total e 1 parcial. Agora, se eu ir lá na nossa obra, overview, podem ver que na expedição foram 2. Faltam 11, claro, eu estou seguindo o processo só com 3 itens. Agora, a gente vai para a instalação. A instalação, eu vou criar uma ordem de serviço de instalação. Então, bem simples, como todo o processo de criação de ordens de serviço e ordens de carregamento. Eu coloco um responsável, coloco um setor, um veículo, uma data de agendamento. E ela ficará disponível para esse técnico que é seu responsável. Realizar instalação. Salvei. E a partir desse momento a gente volta para o aplicativo rapidinho e depois volta para cá
para a gente continuar o processo. Maravilha! Então, como vocês podem ver, já estamos dentro da ordem de serviço aqui no aplicativo do GS. E aqui vocês podem até se perguntar, mas enfim, foram somente carregados 2 itens e um parcial, como está aparecendo 3 aqui? Porque na empresa a gente consegue configurar um parâmetro em que mesmo o item tendo seu carregamento como parcial, ele libera para instalação. Então aqui, como todas as ordens de serviço, você tem todas as coisas que podem ser preenchidas, mas aqui eu só vou realizar a instalação, colocar uma observação realizada. Posso tirar diversas fotos, que a gente sabe que na instalação é onde a foto é mais necessária. E vou realizar todos os outros itens sem observações. E finalizar o OS. Perfeito, finalizamos a instalação. Voltamos rapidamente para a web antes de voltar para o aplicativo de novo. Agora que nós realizamos a ordem de serviço de instalação, a última etapa faltante é a de vistoria final. Então aqui eu já vou criar essa ordem de serviço aqui de uma maneira diferente do que a gente vem fazendo. Colocar para o mesmo responsável até agora, que é o nosso responsável de teste. Fazer o agendamento. Realizar. Vistoria final. Salvei. E vamos para o último passo lá no aplicativo. Então estamos aqui na última etapa de vistoria final. E vamos realizar os itens. Realizado. Se eu quiser tirar mais alguma foto, eu consigo. Claro, se eu quiser colocar alguma observação a mais. E nessa última fase eu vou coletar a assinatura de um responsável. Eu fiz uma rúbrica. Aqui eu posso coletar o nome do responsável, vou colocar aqui que é o Caio. E ele é o mestre de obra. E ele validou os itens que foram vistoriados. Finalizei a OS. E a partir desse momento, esses 2 itens estão finalizados. Vamos voltar para a web para ver como ficou o total disso. Então, voltando aqui para a nossa web, conseguimos ver como ficaram os itens. Então, os 2 itens que avançaram até o final estão como finalizados. Você consegue acessar a informação de quando eles foram realizados, acessar as suas ordens de serviço, verificar as fotos que foram vinculadas a ele durante todos esses processos de medição, instalação, enfim, você consegue ter todo esse controle aqui dentro. Pode ver que ele já vem aqui também com as dimensões de obra, com status finalizados. Também você consegue visualizar uma timeline do que esteve acontecendo nessa obra, além também de poder baixar relatórios, como um relatório geral da obra, um relatório de itens não carregados, de alterações de projeto e não conformidades, que são coisas que o sistema também oferece. No resumo de obras, o status ficou assim. Cada fase teve sua conclusão respectivamente, e essa é a porcentagem que a obra foi realizada até o momento, com aqueles itens já finalizados. Espero que vocês tenham gostado, entendido o conceito do GS, o que ele pode oferecer, e a gente fica à disposição para que você que tem interesse marque uma reunião, uma apresentação, que a gente consiga te demonstrar ainda mais todas as outras funcionalidades, configurações e o que o GS pode oferecer para a sua empresa. Muito obrigado, tchau, tchau.